Neste quinto bloco, chegou a hora de falarmos sobre a alocação. E para conversar com a gente, estou aqui com Priscila Mello, sócia e head de alocação da Lifetime Investimentos. Obrigada pela participação, Priscila. Obrigada, Paula. Vamos começar falando então desse papo aqui. Queria que você contasse um pouquinho do seu papel na Lifetime e como é que você acaba ajudando os investidores nessa alocação de investimentos. Bom, primeiro eu vou falar da Lifetime, né? A Lifetime nasceu em 2011. Nós nascemos como uma assessoria de investimentos e hoje nós somos um conglomerado financeiro que nos últimos 13 anos atende os clientes tanto na parte de assessoria, multifamily office, corporate, câmbio e outras soluções financeiras. Somos sócios do BTG Pactual e trazemos soluções de asset allocation bem robustas para os nossos clientes e é onde entra a minha atuação, né? Eu sou head da mesa de alocação e junto com a nossa asset nós temos um processo de curadoria de asset allocation que é feito dentro de casa através de um comitê de investimentos nosso. Esse comitê de investimentos, ele olha para o mercado, ele entende como que está o cenário, o que está acontecendo no mercado e traduz isso para a nossa alocação. Né? O que eu deveria ter em pós, pré, né, ali a divisão do nosso asset allocation, e isso também reflete para a assessoria. Então nós ficamos com a mesa de alocação responsável de levar esse asset allocation e o que eu deveria encaixar no pós-fixado. Né? Qual deveria ser esse tipo de ativo que eu deveria ter na carteira do cliente? Então, a nossa mesa ela é responsável pela diligência e curadoria de asset allocation. A alocação ela é tão importante quanto a própria seleção dos ativos, ali renda fixa, renda variável, enfim, todos os tipos de ativos existentes. Mas como é que os fatores macroeconômicos tão importantes ali como taxa de juros, inflação, acabam impactando na alocação de uma boa carteira de investimentos? O impacto, ele acontece tanto numa carteira que está alocada quanto numa carteira que vai ser alocada. O importante, né, no processo, né, e vamos falar desse ano, né, no começo desse ano nós tínhamos uma perspectiva de taxa de juros americana 3 cortes, não aconteceu até o momento. Nós tínhamos uma perspectiva de taxa de juros no Brasil vindo provavelmente para 1 dígito, estamos em 2 dígitos. Então, tudo isso impactou na alocação. Impactou tanto na renda fixa, quanto na renda variável, quanto no onshore, quanto no offshore. E como o investidor deve pensar para montar ali uma boa carteira de investimentos? Tendo ali a posição tática, tendo uma posição mais estratégica, mais no longo prazo, como é que deve ser a divisão ali dos investimentos, pensando no curto, médio e longo prazo? Primeira coisa que o investidor tem que ter na cabeça dele é o que ele quer. O que ele precisa? Porque é diferente, né? A gente costuma falar que a alocação é uma arte. E ela é uma arte porque eu dependo, né, do que eu estou usando ali como matéria-prima, né? Mas eu tenho nuances. E que nuances são essas? Primeiro, qual é o seu perfil de investidor? Se é conservador, moderado ou agressivo? Segundo, o que você pretende? Porque para curto prazo, você pode ter objetivos de curto prazo, que a gente fala de curto prazo ali de 2, 3 anos, objetivo de trocar um carro, comprar uma casa, entender ali exatamente qual é o seu objetivo de curto prazo. A alocação de um cliente de curto prazo é completamente diferente da alocação de um cliente de longo prazo, porque o cliente de curto prazo ele pode ser conservador também, só que ele vai estar mais pós-fixado. Ele vai ter uma carteira mais atrelada a juros, ele precisa que seja uma carteira com menos volatilidade, né? Porque ele vai necessitar desse dinheiro. Agora, um cliente de longo prazo também conservador, ele pode comprar um título público mais longo, ele pode pegar uma taxa melhor. Normalmente, as taxas de longo prazo são melhores do que as taxas de curto prazo, exatamente porque você está pensando para um futuro que você não tem tanta certeza, né? A incerteza traz para a gente uma possibilidade de alocação melhor. Então, no processo de alocação de curto e longo prazo, como eu disse, depende de todo esse cenário. Só que na hora que a gente está montando, pensando numa alocação padrão, nós dividimos a carteira entre longo e curto prazo. Por quê? Eu preciso pensar em todos os cenários que vão acontecer. E aí vem o estrutural e o tático. O estrutural é o que eu estou pensando para a minha aposentadoria. Né? Daqui a 20 anos, então eu pretendo me aposentar, então eu estou pensando quanto que eu tenho que ter de dinheiro nessa aposentadoria. O curto prazo é para suprir as necessidades do cliente, para, né, o que ele precisa ali de curto prazo, mas também para tático. Por que para tático? Nesse meio do caminho você vai ter eleições. Nesse meio do caminho você vai ter falas, mudanças de fiscal, vimos muito bem esse ano. Então, eu vou ter sempre vencimentos que podem ser bem realocados. Então, eu posso fazer essa realocação ao longo do tempo. E como realizar essa readequação, essa realocação dos ativos? Pensando no curto prazo, no longo prazo, quando mudar? Vale a pena tirar um pouquinho, perder um pouquinho do rendimento para fazer esse ajuste, pensando mais um pouquinho mais para frente?
de novo, depende, né? Um bom economista fala isso, não sou economista, mas o depende, ele acontece também nesse caso. Por quê? Você pode sim tomar um pênalti, né? Que a gente fala que é realizar um deságio na renda fixa ou vender uma ação que não tenha tanto ganho, né? Que você não teve ganho, realizar um prejuízo na renda variável. Mas a gente está pensando para um longo prazo, então eu vou trocar para um novo ativo que eu tenha um novo ganho, né? Existe essa possibilidade, só que não é comum. Para isso, você precisa de um time bem preparado, que olhe sua carteira, entenda se faz sentido você tomar esse pênalti, o quanto você vai ganhar nessa nova troca de ativos. Então, essa análise, ela é necessária, né? É importante que aconteça. Nós fazemos muito análise hoje, porque tem muitos clientes que compraram renda fixa lá em 2020 e tinham taxa de IPCA mais 3, IPCA mais 4, e contra um mercado hoje que o IPCA mais 6,5 isento, né? O quanto esse cliente deixou de ganhar. Né, o quanto essa carteira ela foi detratora nesse período. Será que não valeria realizar um pênalti e ganhar mais no futuro? Então, sim, faz sentido esse tipo de análise. E de quanto em quanto tempo o investidor deve olhar para o total dessa carteira para fazer essas modificações? Existe ali uma regra de bolso? Não existe uma regra, mas normalmente, no nosso processo de alocação, nós fazemos uma reunião de acompanhamento com os nossos clientes pelo menos trimestral. Esse acompanhamento trimestral, ele acompanha o Asset Allocation. O Asset Allocation pode ter mudado? Não necessariamente, mas o cenário pode ter mudado. O mercado pode ter mudado. Como eu disse, nós começamos o ano com um cenário. Temos outro cenário nesse momento. Então é importante você sempre conversar, né, com quem toma conta da sua carteira para fazer essa reavaliação. Avaliar se suas taxas médias estão corretas, se o carrego da sua carteira está correto, se a direção que a sua carteira tem hoje de curto e longo prazo faz sentido. Então é importante sempre fazer essa avaliação, pelo menos a cada 3 meses, 6 meses. E a depender do perfil do investidor, essa análise, como é que vocês dividem, né, a parte ali de renda variável, renda fixa, investimentos internacionais? Hoje o nosso cliente, né, no Lifetime, ele é um cliente que preserva patrimônio. Então, por isso, acaba sendo uma carteira mais conservadora. Mas mesmo assim, né, nós temos 5 perfis de investimentos dentro de casa, temos o ultraconservador até o agressivo. O cliente conservador, não o ultra, nós acreditamos que ele tem que ter um pouco de renda variável também. Mas quanto? Pouco. Essa renda variável tem que ser avaliada, pode ser um tático. Essa renda variável pode ser um fundo imobiliário, não necessariamente ela traga tanta volatilidade para as nossas carteiras. Então, dentro das nossas divisões hoje, né, nós fazemos as divisões de Asset Allocation conforme cada um dos perfis, o que nós buscamos de rentabilidade para cada um desses perfis, quanto de volatilidade cada um desses perfis aguenta, né, e trazendo para offshore, né, uma característica dos nossos clientes, nós temos clientes privates, a maioria dos nossos clientes possuem offshore. Então, por conta disso, nós fizemos uma divisão de carteira. Então, nossas carteiras, normalmente, elas possuem a carteira Brasil e o cliente que possui offshore, ele possui uma carteira lá fora. E qual a importância do investidor saber qual é a rentabilidade que ele quer para essa carteira? É importante ele entender o que ele vai se sentir desconfortável. Nós tivemos, no ano de 2021, 2022, uma inflação muito alta. E muitos clientes traziam isso para a mesa de eu não quero perder para a inflação. Se a gente pega um histórico de Brasil, a inflação é alta. IPCA mais 6 ganha em 20 anos de todas as outras classes de ativos. Então, tem muito cliente que vem para a mesa falando, meu indexador é a inflação. Eu não quero perder para a inflação. Ou eu quero ter inflação mais uma determinada taxa. Ou é aquele cliente que olha para a Selic e fala, não, meu indexador é Selic, eu quero ter 100% do CDI, 110% do CDI. É importante você refletir o quanto isso é para a sua vida, né? Nós temos um processo nosso, todo o nosso processo de alocação, uma das nossas etapas é uma clínica financeira. Nessa clínica financeira é para saber em que momento da sua vida você está, né? E nesse momento da sua vida, o que você pretende para o futuro? Qual é o seu curto e longo prazo? E aí daí, normalmente, sai o quanto é a rentabilidade dessa carteira, né? O quanto ela deveria ter ou qual é o esperado de expectativa para esse cliente. Passado o primeiro semestre, primeiro mês do segundo semestre, muita coisa ainda para acontecer em 2024. Qual a recomendação, dica que você daria para o investidor para começar agosto? Recomendação, olhar a carteira, entender como que está o carrego dessa carteira, se ela realmente aproveitou o que aconteceu nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre nós tivemos tanto oportunidade em renda fixa quanto oportunidade em renda variável. O mesmo
tá dado um pouco para o segundo semestre, porque a volatilidade continua, né? Nós continuamos com taxa de juros alta, a projeção de taxa de juros mantendo ainda nos Estados Unidos, então isso traz para o mercado uma estabilidade em termos de taxa, as curvas ainda estão abertas, o que traz taxas boas, né, em termos de alocação em prêmios na renda fixa. Então, a minha sugestão para qualquer investidor nesse momento é reavaliar a própria carteira. Avalie se a sua carteira ela tem um bom carrego nesse momento, se ela faz sentido, se ela está condizente com as taxas de mercado, se valeria sofrer esse pênalti nesse momento para melhorar o seu carrego no futuro. Então, eu acho que é um ótimo momento para a gente arrumar a casa, né? Aproveitar para arrumar a nossa alocação. Perfeito, Priscila. Obrigada pela participação. Obrigada.